Paz, irmãos, mais uma vez, mais um estudo da nossa escola bíblica. Hoje nós estamos no estudo de número 11, tá? Nós vamos falar das experiências de Pedro, né? Quando quanto aos altos e baixos, né? Em que levaram a esse grande servo do Senhor a vacilar, a errar diante de algumas questões, né? Nós bem sabemos que a vida do ser humano, a nossa vida, ela é de altos e baixos, né? Ou seja, esses momentos de oscilação estão presentes em nossas vidas, né? Independente da idade que temos, do sexo, da altura, do grau de instrução, da condição financeira, né? Quando se está em alta, saúde boa, tudo funcionando perfeitamente, tudo dando certo, a vida segue na sua mais calmaria, tranquilidade, da melhor maneira, da melhor forma. Quando se está em baixa, as dificuldades ganham contornos de tragédia e tudo fica mais difícil, mais pesado, mais complicado e mais duro de se conviver e de viver, né? Hoje nós vamos tomar como exemplo a vida do apóstolo Pedro, né? De Pedro, do que aconteceu com ele, e vamos extrair importantes variáveis e lições que hão de nos ajudar dentro desse contexto que nós temos trabalhado. Nós já estamos no estudo 11, desse contexto depressivo, né? Que pode ser caracterizado como leve, moderado ou grave, né? E nós vamos recapitular algumas questões aqui, como por exemplo alguns sintomas da questão depressiva, alguns indícios dessa doença, como ansiedade, alteração no apetite, no peso, no sono, dor crônica, agitação, lentidão, irritabilidade, perda da energia, e sentimento de inutilidade, em alguns casos mais graves, né, pensamentos de morte e pensamentos suicidas, né? Então, como nós estamos estudando e vamos olhar para a vida de Pedro, né, nós vamos observar que na vida dele, dentro desse contexto, é possível nós percebermos que se trata de um caso típico de algo moderado, né? De um princípio moderado seguido de uma inutilidade de culpa, né? E nós encontramos isso no texto de Lucas 22, do verso 54 até o verso 62. Eu gostaria que vocês lessem aí na casa de vocês esse texto, acompanhando assim todo esse estudo que nós vamos estar trabalhando, né? Após a leitura do texto, nós vamos perceber que Pedro, após uma convicção muito, muito importante, na qual ele diz que estaria disposto a ir com Jesus para a prisão, ele passa por um processo muito, muito difícil, onde ele demonstra uma fraqueza muito grande e ele nega Jesus diante desse contexto, e isso traz a ele um sentimento e uma sensação de inutilidade, né? E também de culpa devido ao erro que ele cometeu, né? Eu quero pontuar algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é o perigo que corremos e que a pessoa corre de seguir Jesus de longe. Quando o texto diz que Jesus estava sendo conduzido para a casa do sumo sacerdote após a traição de Judas, Pedro o seguia de longe. O texto vai relatar isso para lhe dar, olhando ele de longe, e ele chega a jurar diante daquelas pessoas que estavam ali, quando eles identificam que Pedro era um dos companheiros de Jesus, um dos que andavam com Jesus, né? E aí, na hora da provação, não pensou duas vezes, nega Jesus, a quem ele muito amava,
Queridos, às vezes nós negamos Jesus. E como que nós negamos Jesus? Nós negamos Jesus com as nossas atitudes, com as nossas maneiras de agir, de se pronunciar, de falar, de se comportar. Nós amamos Jesus, mas devido a algumas fraquezas, circunstâncias, nós acabamos que negamos Jesus dentro desse contexto. Quando Pedro nega Jesus, Jesus o olha, e aquele olhar de Jesus, eu fico a imaginar aquele olhar penetrante, que vai dentro do mais profundo da alma de Pedro, e ali Pedro se entristece e chora copiosamente. Era o choro da tristeza, né? Do sentimento de culpa, do erro a qual ele fez. Qual é o perigo? O perigo de seguir Jesus de longe. Queridos, quando nós estamos longe de Jesus, nós sofremos com essas questões, tá? E essa sensação de estar de longe, nós acabamos cometendo coisas que talvez se nós estivéssemos de perto, talvez não, se nós estivéssemos próximos dele, nós não faríamos. Então, um conselho e uma orientação é que nós venhamos a seguir Jesus de perto, porque quem segue Jesus de longe, ele vive algumas questões muito difíceis na sua vida. Quando nós percebemos aqui o choro amargo, se deu por conta do medo, do constrangimento e da fraqueza. Pedro entendeu. Pedro compreendeu que ele não era tão forte como ele achava que ele era, como ele pensava que ele era. A palavra de Deus diz que quando eu estou forte, é aí que eu estou fraco. Então nós precisamos tomar muito cuidado quanto a essa sensação de sermos muito fortes. Pedro agiu assim, Sansão também agiu assim, confiando muito na sua força, na sua capacidade de ser, na sua capacidade de viver. Então nós precisamos tomar muito cuidado quanto dessa questão de nos acharmos tão importantes e tão fortes como nós julgamos que somos. E quando nós nos distanciamos de Jesus, nós entramos e cometemos um grave erro, tá? Um grave erro da autoconfiança. Então isso é muito perigoso, tá? Cuidado para nós não cometermos esse mesmo erro, e aí nós sofrermos o mesmo que Pedro sofreu, seguindo de longe, cometer esses erros e essas dificuldades aqui. Errar, todos nós erramos, mas nós precisamos tomar muito cuidado para evitarmos alguns erros que às vezes nós cometemos. Uma outra coisa importante aqui que o texto nos apresenta, em João 21, lá no capítulo 21, e se você puder voltar um pouquinho no seu texto aí, você vai perceber a partir do verso, deixa eu achar aqui, no capítulo 21, você vai perceber que Pedro encontra pela primeira vez após o episódio da traição, em que Jesus aparece aos discípulos, tá? E aqui é o primeiro encontro em que Jesus vai aparecer aos discípulos e que Pedro e ele vão ter o seu momento, o seu encontro, né? E aí nós percebemos aqui que após isso, Pedro, lá no verso 3 do capítulo de João 21, nós vamos encontrar onde ele vai dizer o seguinte: olha, vou pescar. E aqui Pedro, no capítulo 21, Pedro está se referindo à pescaria de peixes, tá? E é importante nós percebermos que esse momento aconteceu muito depois de Pedro abandonar e deixar
as redes, porque Pedro era pescador. Então Jesus, quando chama Pedro para um outro tipo de pescaria, não de peixes, mas sim de almas, de vidas. Então é importante nós entendermos aqui que essa sensação de inutilidade e de culpa, ela leva o homem, ela leva o ser humano, ela nos leva a perdermos o nosso senso de responsabilidade, o nosso senso de chamado. Queridos, nós fomos chamados pelo Senhor a fazer discípulos. O tema da nossa campanha de missões estaduais vai falar sobre isso, que nós somos chamados a fazer discípulos. Fomos convocados a sermos discípulos, a discipularmos outras pessoas, a angariarmos vidas, a sermos pescadores não de peixes, mas de almas, de homens, de pessoas, de vidas. E quando nós seguimos Jesus de longe, cometendo este erro, nós perdemos, e isso gera em nós uma sensação de inutilidade e de culpa, que o ser humano acaba agindo como Pedro. Olha, eu já não presto para nada, eu já não sirvo para nada, eu já não sei nada, e nós perdemos a alegria, a paixão e o senso de responsabilidade do nosso chamado. Então é importante nós entendermos isso, nós compreendermos isso, que por conta desse sentimento de inutilidade e culpa, Pedro voltou a ser pescador de peixe. A tristeza dele foi tão aguda que o fez abandonar o maior projeto da sua vida. Jesus o chamou, o deu a responsabilidade de viver o maior projeto da sua vida. Então, meu querido, cuidado para você não perder o senso do seu chamado, o senso da sua missão. Nós fomos chamados por Deus para sermos pescadores de almas, não de peixes. Cuidado, tá? Porque isso é muito importante nós compreendermos isso. Uma terceira questão aqui que o estudo nos apresenta é que a depressão leve ou moderada também é perigosa, né? Sentimentos semelhantes ao de Pedro podem trazer riscos sérios à nossa saúde emocional e à saúde emocional das pessoas. Que sentimento é esse? De culpa e inutilidade, devido a não suportar, a não conseguir conviver com o erro, com o pecado, com as dificuldades que sobrevêm sobre nós. Queridos, nós erramos, ponto. Nós precisamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, confessá-los ao Senhor e seguir em frente. Agora, uma coisa importante que nós precisamos entender o que pode ser besteira para uns são motivos graves para outros, tá? Então nós não podemos avaliar ou olhar e com comparação, a maneira como um lida com uma questão, a maneira como um lida com outra questão, são coisas totalmente diferentes, né? E tudo isso pode, diante dessa questão, pode causar um enfraquecimento emocional tão grande na pessoa, a ponto da pessoa perder o interesse pelas coisas que ela mais amava. O que Pedro mais amava? Pregar, evangelizar, pescar almas, pescar vidas. E isso é muito importante. Às vezes existem pessoas que estão negando a quem mais ama, deixando de fazer coisas que mais amava. Sabe por quê? Porque não estão sabendo lidar com essas questões de culpa, de inutilidade, de perdas, de pecados, de erros. E isso tem atrapalhado, isso tem interferido na sua vida. São questões que nós intitulamos, e quando nós olhamos, a psicologia trata sobre isso, a psicanálise também trata sobre isso, é um modo leve ou moderado, mas que se não for tratado, que se não for trabalhado, pode chegar a algo gravíssimo, algo terrível. Então cuidado para não balizar o que o outro sente diante de circunstâncias ruins ou transgressões
cometidas. Eu não posso avaliar a minha situação pela de vocês e vocês avaliar pela minha. Cada um age e reage de uma maneira quando estão ou vivem algum problema e alguma situação. Pois bem, nós chegamos aqui ao quarto e último ponto, né, se eu posso assim denominar, que o estudo nos apresenta, que é a sensibilidade de Jesus. Quando lemos sobre o encontro de Jesus com Pedro, lá em João 21, queridos, só voltar um pouquinho, no início lá eu falei Lucas 22, do 54 ao João 22, do 54 ao 62, que é o texto base. Eu fiz uma troca. É Lucas 22, do 54 ao 62. Aí nós voltamos aqui porque houve uma confusão aqui, tá? Quando nós lemos do encontro de Jesus com Pedro em João 21, vemos o quanto Jesus estava atento à condição de Pedro. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Jesus não baseia a sua vida, o seu amor, a sua maneira de agir fundamentado no nosso erro, na nossa transgressão e no nosso pecado. Ele fundamenta-se no seu amor, ponto, tá? Então isso é importante nós percebermos. Na conversa com ele, nós extraímos alguns ensinamentos de como nós devemos agir com as pessoas suscetíveis a esse tipo de reação. Por exemplo, como devemos proceder com aqueles que perderam o senso de utilidade para com a vida. Como que nós devemos agir com as pessoas que perderam o senso da utilidade com a sua vida, né? Também entendemos e percebemos aqui que não podemos menosprezar a tristeza de ninguém, tá? Por quê? Porque ao invés de menosprezar a tristeza de Pedro, quando Jesus olha, ele poderia estar dizendo, Pedro, para de bobeira, larga de ser bobo, repreendê-lo diante dessas questões. Jesus, ele em uma refeição com os outros discípulos, na conversa, ele calmamente trabalha o quê? O amor no coração de Pedro. Lembra das perguntas? Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Ou seja, o que Jesus estava trabalhando na vida de Pedro? Olha, Pedro, eu vi que você errou, eu sei que você errou, foi apagado, foi perdoado, você está transformado. E aí Jesus começa a trabalhar o que no coração de Pedro? O amor. Queridos, Jesus sabia que o amor de Pedro não era perfeito para com ele? Sabia, claro. Jesus sabe do nosso coração, das intenções do nosso coração, de quem nós somos. O mestre esperava um amor desse? Não. Sem falhas? Não. Mas o que ele espera então? Um amor capaz de cumprir a missão. Entendeu? Um amor capaz de cuidar de pessoas. Um amor capaz de viver o ministério a qual ele havia dado. Por isso que Jesus coloca para Pedro, olha Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. É importante nós entendermos isso. Por quê? Por que isso é importante? Porque, irmãos, amados, nós podemos nos entristecer com as nossas falhas, mas não podemos ou não precisamos, não precisamos adoecer por causa delas. Conhecemos a verdade que liberta e ela chama-se Jesus, que mesmo traído por Pedro, ele libertou da culpa do pecado e da sua inutilidade. Então eu posso me entristecer pelas minhas falhas. Quem é que nunca ficou triste porque falhou em uma maneira de agir, de comportar, de viver? Eu falhei, eu creio que todos nós falhamos, todos nós erramos dentro deste contexto. Mas nós não precisamos adoecer por causa dela, porque isso faz parte, estamos suscetíveis a isso. Uma outra questão importante também aqui é que nós podemos observar em Jesus uma preciosa dica sobre como devemos tratar alguém com sintomas de depressão, seja ela leve e moderada.
seja ela pesada, seja ela grave, mas nós olhando para Jesus, nós percebemos. Por que de Pedro estava leve e moderada? Pedro não estava de cama, ele não estava abatido, ele estava agitado, trabalhando, ele apenas estava desanimado e desistindo da sua missão. Desistindo da sua missão. Jesus chega com carinho, com amor, com afago, mostrando um futuro brilhante, mostrando o potencial de Pedro. No entanto, que Jesus diz para Pedro: olha, então Pedro, depois das 3 perguntas, depois de inculcar e embutir no coração de Pedro o amor, ele chega para Pedro e diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus fez aqui? Mostrou para Pedro o valor que ele tem, que ele tinha. Queridos, eu e você temos um valor enorme para o Senhor. Às vezes nós nos desvalorizamos além daquilo que nós realmente somos. Nós temos um grande defeito de nos cobrarmos mais do que o próprio Senhor, nos cobra. Então é importante nós entendermos essas questões aqui. Fechando, para pensar e agir. Os altos e baixos são comuns em todas as pessoas, a mim e a você. As tristezas oriundas dos momentos de baixa também são bem pertinentes. Muitas delas fazem com que as pessoas percam o gosto pelas coisas que mais amam e as coisas mais importantes. Precisamos crer que, se soubermos lidar com essas demandas, seremos instrumentos poderosos de ajuda nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus guie os nossos passos, que Deus abençoe sua família, seu lar e sua casa. Eu quero orar com você. Nós estaremos orando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pelas nossas vidas, tá? Que o Senhor possa cuidar de nós e que, ao olharmos para o exemplo de Pedro, que foi um grande servo do Senhor, errou, como eu e você erramos, possamos extrair lições e que venhamos a melhorar a cada dia e a cada momento. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este estudo da palavra do Senhor, a qual o Senhor nos mostra, a qual o Senhor nos honra, a qual o Senhor nos brinda. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guiado e direcionado o nosso viver. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Eu intercedo pelas nossas vidas, pelos irmãos, os membros da primeira Igreja Batista em São José do Calçado. Que o Senhor possa nos fortalecer, guardando, protegendo contra todo mal, contra todo perigo. No nome de Jesus nós oramos. Amém.